Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a luz, mais especificamente sobre como ela se comporta sendo uma onda. Vamos lá? Então, o nosso vídeo de hoje, ele está dividido em 4 tópicos. Nós vamos começar o vídeo falando um pouquinho sobre dualidade onda-partícula, o que isso significa historicamente e como a gente entende essa característica da luz hoje em dia. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente caracteriza e classifica as ondas, de modo geral. Em terceiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas, mais especificamente, e por fim, sobre o que é e o que representa o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Bom, então vamos começar com a dualidade onda-partícula. A dualidade onda-partícula começa a ser discutida lá no século XVII, principalmente por esses dois carinhas aqui. O da esquerda, com certeza vocês já conhecem, é o Newton. E o da direita, aí talvez seja um pouquinho mais difícil que vocês conheçam, mas o nome dele é Christian Huygens. Na verdade, não é bem assim que se pronuncia o nome dele, já que ele é alemão, mas essa é a maneira americana de se pronunciar o nome dele. A maneira alemã de verdade mesmo é bem complicada. Então vamos deixar assim mesmo. Então, lá no século XVII, quando esses dois cientistas pesquisavam sobre a luz, eles entendiam a luz de formas diferentes. Para o Newton, a luz era uma partícula, era um corpúsculo. Já para o Huygens, a luz era uma onda. Isso significa que, para cada um desses cientistas e para aqueles outros cientistas que seguiam a linha de raciocínio de cada um deles, a luz teria comportamento ou de partícula, segundo Newton, ou de onda, segundo Huygens. Então, a luz teria características diferentes, comportamentos diferentes e classificações diferentes. Mas, entre os séculos 17 e 19, a comunidade científica foi convencida de que a luz era uma onda. Ou seja, nesse cabo de guerra entre o Newton e o Huygens, quem ganhou foi o Huygens. Isso aconteceu porque a luz sofria diversos fenômenos que eram considerados ondulatórios, como, por exemplo, a reflexão, que é quando a onda bate em uma superfície e retorna, a refração, que é quando uma onda muda de velocidade, a difração, que é quando uma onda contorna um obstáculo ou atravessa uma fenda, e também por toda a teoria eletromagnética que foi desenvolvida no século XIX por um carinha chamado James Maxwell e que explica todas as ondas eletromagnéticas, que nós vamos ver o que significa depois, e dentre elas a luz está incluída. Nesse sentido, naquela época parecia muito claro que a luz era sim uma onda. Só que tudo isso mudou no século XX. Principalmente quando esse carinha aqui começou a publicar suas pesquisas. Em 1905, Einstein publicou diversos trabalhos importantíssimos para a física da época e de hoje em dia também. E em um desses trabalhos, ele explica um fenômeno que é conhecido como efeito fotoelétrico. Nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre esse efeito, mas que até então não era completamente bem explicado pela teoria ondulatória da luz, e Einstein consegue explicá-lo muito bem utilizando uma teoria corpuscular para a luz, ou seja, entendendo a luz como partículas, voltando então à teoria que Newton defendia lá no século XVII. Depois de Einstein, também no século XX, diversos outros cientistas e físicos muito importantes que desenvolveram posteriormente a mecânica quântica também passaram a descrever a luz e as ondas eletromagnéticas como sendo partículas. Partículas que nós hoje conhecemos como fótons. Então, toda uma nova área da física se desenvolveu no século XX, entendendo a luz como partículas.
Mas então, afinal, o que é a luz? A luz é uma onda ou a luz é uma partícula? Já que até o século XIX a luz era entendida como uma onda, porque ela apresentava comportamentos de onda, como os fenômenos ondulatórios que nós discutimos, reflexão, refração, difração, ou ela é uma partícula, como foi resgatado por Einstein e todos os outros físicos que desenvolveram a mecânica quântica no século XX. A resposta é que, ontologicamente falando, nós não sabemos. E nós não sabemos nem se um dia nós conseguiremos saber essa resposta. Quando nós falamos de ontologia, nós queremos saber exatamente o que a luz é de fato, se ela é uma onda ou se ela é uma partícula. Devido a algumas características das ondas eletromagnéticas que, entrando na mecânica quântica, a gente poderia entender, não faz parte da nossa discussão aqui, então vamos deixar de lado. Mas existem algumas características que talvez nos impeçam de saber se a luz é uma onda, se ela é uma partícula, ou então se ela é as duas coisas. E por isso nós falamos de dualidade onda-partícula. Porque talvez ela assuma os dois comportamentos, não ao mesmo tempo, mas ora assume um comportamento, ora assume outro comportamento. E é nesse sentido que a gente fala que em questões de fenômenos, fenomenologicamente, ela pode ser as duas coisas. Ou seja, dependendo do fenômeno em que nós analisamos, dependendo do fenômeno que nós estamos estudando, a luz assume um comportamento ou assume outro comportamento. Apresenta características de onda ou apresenta comportamentos de partícula. Então a gente pode dizer que a gente não sabe como de fato a luz é, mas sim como ela se comporta. Entretanto, nesse vídeo nós vamos nos preocupar apenas em estudar a luz como uma onda, não como uma partícula. E para isso a gente vai estudar algumas características de ondas em geral, e depois a gente vai se aprofundar no tipo de onda específico que é a luz. Então vamos estudar algumas características também mais específicas desse tipo de onda que é a luz. Mas a gente está falando desde o começo do vídeo sobre ondas, mas o que de fato são ondas? Então, fisicamente falando, onda é uma perturbação regular em um determinado meio, que pode ser material ou não, e que transporta energia sem transportar matéria. Essa característica é bem importante das ondas. Bom, então agora vamos discutir algumas características importantes das ondas e que todas as ondas, independentemente do tipo, apresentam. Esse desenho aqui representa o que nós chamamos de uma onda senoidal. Senoidal porque tem o formato da função seno, lá da matemática. Esse é um formato típico de onda que nós usamos para estudar as ondas na escola. Nem todas as ondas têm esse formato, mas para a gente discutir as características, esse formato é bem interessante. Então, a primeira característica das ondas que a gente vai falar aqui é sobre essa linha horizontal que aparece no meio da onda. É o que nós chamamos de eixo principal ou eixo de equilíbrio. A gente pode imaginar uma corda, por exemplo, e quando essa corda está em repouso, esticada, ela está parada nesse eixo principal ou eixo de equilíbrio. É a configuração de energia nula da onda. Na verdade, não existe uma onda nessa corda, a menos que a gente coloque ela para oscilar. Então, se a gente balançar uma das extremidades dessa corda para cima e para baixo, nós vamos ter formado uma onda desse tipo que está desenhado aqui, em que o eixo principal continua sendo essa linha horizontal que divide a onda pela metade, onde a energia da onda nesses pontos é zero. Depois do eixo principal ou eixo de equilíbrio, nós podemos falar dos pontos mais altos e mais baixos da onda. É o que nós chamamos, respectivamente, de crista e vale. Então, como está representado aqui no desenho, os pontos mais altos da onda são chamados de cristas e os pontos mais baixos são chamados de vales. Depois, nós podemos falar da amplitude.
Amplitude é a distância entre o eixo principal e uma crista ou um vale. A amplitude representa a energia que essa onda transporta. Ou seja, quanto maior a amplitude de uma onda, mais energia ela transporta, mais energia ela carrega. E por fim, a última característica das ondas que eu gostaria de chamar a atenção é o que nós chamamos de comprimento de onda, representado por essa letra grega que tem nome de lambda. O comprimento de onda, de uma forma mais genérica, é o tamanho de uma oscilação completa, ou seja, quando a onda começa a se repetir. Acho que fica mais fácil de visualizar se a gente pensar o comprimento de onda como a distância entre duas cristas consecutivas ou então entre dois vales consecutivos, porque as cristas e os vales são facilmente visualizados. Entretanto, a gente pode contar um comprimento de onda em qualquer parte da onda que a gente quiser. Só fica talvez um pouquinho mais difícil de visualizar. O comprimento de onda vai ser uma característica importante quando a gente for falar lá no final do vídeo sobre o espectro eletromagnético. Então lembrem disso. Mais dois elementos importantes quando a gente fala de ondas é o que nós chamamos de período e frequência. Talvez vocês se lembrem desses conceitos de outros assuntos da física, como por exemplo o movimento harmônico simples ou o movimento circular uniforme. Porque esses conceitos eles aparecem sempre em movimentos oscilatórios, movimentos que se repetem. Então, talvez o que eu fale aqui para vocês seja apenas uma recapitulação de algo que vocês já tenham visto. Bom, mas definindo o que é período e frequência, né? Período é o tempo que uma onda leva para completar uma oscilação. Período a gente escreve como T maiúsculo e a gente pode calcular esse período fazendo um determinado tempo dividido pelo número de oscilações que aconteceram nesse intervalo de tempo. Já a frequência é um conceito parecido, mas ele fala do número de oscilações que uma onda efetua em um determinado intervalo de tempo. Então, a frequência nós representamos pela letra F e ela é calculada fazendo esse número de oscilações dividido pelo tempo em que esse número de oscilações ocorreu. Se vocês repararem, o período é calculado fazendo T dividido por N, enquanto a frequência é feita calculando N dividido por T. Isso representa que um é o inverso do outro. Então, o período é o inverso da frequência. Nós podemos escrever isso dessa forma aqui. Bom, agora falando um pouco sobre a classificação das ondas. Nós podemos classificar as ondas de duas maneiras diferentes. A primeira delas é quanto à direção de propagação. Como assim, Bruna? Bom, as ondas, elas vibram. E elas vibram em uma determinada direção. E elas também se propagam. E essa propagação também acontece em uma determinada direção. Quando a vibração é paralela à propagação, ou seja, a vibração e a propagação possuem a mesma direção, nós classificamos essas ondas como longitudinais. Um exemplo de onda longitudinal é o som. O som se propaga no ar, por exemplo, na mesma direção em que ele vibra. Já quando a direção de vibração dessa onda e de propagação dela são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, nós chamamos essas ondas de transversais. Um exemplo de onda transversal é a onda na corda, que eu havia comentado antes quando a gente falou sobre as características das ondas. Então a gente pode imaginar uma corda, nós sacudimos ela para cima e para baixo, então nós fazemos ela vibrar para cima e para baixo, na direção vertical, mas a propagação acontece na direção da corda, de maneira horizontal, como estava representado ali no desenho. Então, a direção de vibração, que é vertical, e a direção de propagação, que é horizontal, são perpendiculares.
por isso ondas em cordas são transversais. Nós podemos classificar as ondas também quanto à sua natureza, ou seja, como elas são produzidas e em que meios elas se propagam. A primeira delas é que nós chamamos de ondas mecânicas. Mecânicas porque elas acontecem quando um meio vibra. Por exemplo, o som. O som, ele é produzido pela vibração de um meio material. Vocês me escutam porque o ar vibra até chegar ao ouvido de vocês. Se eu estivesse no espaço, por exemplo, no vácuo, onde não há matéria, não haveria matéria para vibrar e produzir a onda sonora. Então não haveria som. Por isso, essas ondas que necessitam de um meio material, porque elas ocorrem justamente da vibração desse meio, elas são chamadas de ondas mecânicas. Mas existe também um outro tipo de onda, que é chamado de eletromagnética. E como o próprio nome indica, ela acontece da vibração de campos elétricos e magnéticos. Ou seja, quando esses campos elétricos e magnéticos, que a gente não enxerga, mas que permeiam todo o nosso meio, quando eles oscilam, ou seja, quando a intensidade deles varia, a gente tem a produção de ondas que nós chamamos de eletromagnéticas. Exemplos clássicos de ondas eletromagnéticas são as ondas que envolvem as tecnologias que nós temos hoje, como rádio, TV, Wi-Fi, Bluetooth. Todas elas são ondas eletromagnéticas. Então, nós vamos falar mais especificamente delas um pouquinho mais para frente, mas eu queria ressaltar que a luz também é uma onda eletromagnética. Então, se a gente for pensar mais especificamente na luz, que é o assunto do nosso vídeo, a luz se classifica como uma onda transversal, pois a sua direção de vibração é perpendicular à de propagação, e também é uma onda eletromagnética, porque ela ocorre da vibração de campos elétricos e magnéticos. Então, já que a luz é uma onda eletromagnética, vamos falar um pouquinho mais sobre o que são essas ondas e que nos parecem um pouco estranhas porque a gente não consegue enxergar elas. E quando eu falo enxergar, eu quero dizer ver exatamente essa oscilação, né? Porque como a luz é uma onda eletromagnética, é claro que a gente enxerga a luz. Mas a gente não percebe a luz como uma onda, assim como a gente percebe a onda na corda. Tanto que houve toda aquela discussão entre o século XVII e o século XX se a luz era realmente uma onda, se ela era uma partícula. Porque a gente não consegue enxergar essa perturbação. Então, para nós pode ser um pouquinho difícil de visualizar o que são ondas eletromagnéticas, apesar de elas serem tão importantes hoje no nosso dia a dia. Então, vamos começar falando sobre como as ondas eletromagnéticas são produzidas. Elas são produzidas sempre pela aceleração de cargas elétricas, ou então quando ocorrem transições dos elétrons em camadas do átomo. Por exemplo, quando um elétron ele sai de uma camada mais externa para uma camada mais interna no átomo, ele libera o que a gente chama de fóton, que é a partícula de luz, mas que a gente também pode entender como uma onda eletromagnética, já que a luz se comporta tanto como partícula quanto como onda. Mas o principal jeito que nós humanos usamos para produzir ondas eletromagnéticas de maneira intencional é justamente acelerando cargas elétricas, ou então colocando essas cargas elétricas para vibrar, como por exemplo acontece nas antenas. Todas as antenas emitem ondas eletromagnéticas justamente colocando cargas elétricas para vibrar. Algumas características importantes das ondas eletromagnéticas é que elas são sempre transversais, não existem ondas eletromagnéticas longitudinais, ou seja, todas as ondas eletromagnéticas sempre têm direção de vibração e direção de propagação perpendiculares entre si. Nós vamos ver um esqueminha depois de como são as ondas eletromagnéticas. E também é interessante falar que, como ondas eletromagnéticas, elas se dão da vibração de campos elétricos e magnéticos,
elas só precisam da existência desses campos para se propagar por aí. Elas não precisam, como as ondas mecânicas, de um meio material. Isso significa que elas podem se propagar no vácuo. E isso é muito importante para a gente, por exemplo, conseguir enxergar o Sol, conseguir enxergar tudo que está fora da Terra. Porque fora da Terra existe vácuo. E no vácuo as ondas mecânicas não se propagam. Então, se as ondas eletromagnéticas não se propagassem no vácuo, a gente não conseguiria ver nada que está fora da Terra, porque a luz não conseguiria chegar até nós. E por último, é importante a gente falar sobre a velocidade de propagação das ondas. Qualquer onda pode ter sua velocidade calculada pela seguinte expressão: a velocidade dela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, como está representado aqui no slide. Mas também é importante dizer que a velocidade de uma onda depende do meio em que ela se propaga. E uma característica especial das ondas eletromagnéticas é que quando elas se propagam no vácuo, a velocidade de propagação delas é igual à velocidade da luz. Essa velocidade da luz é a velocidade limite que a gente tem na física, nada pode ser mais rápido do que ela, e a gente expressa ela pela letra C, e ela vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Se a gente pensar no Sistema Internacional de Unidades, a unidade para velocidade é metros por segundo, então essa velocidade ficaria igual a 300 milhões de metros por segundo. Ou então, como normalmente aparece em notação científica, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então aqui eu coloquei um gifzinho para a gente entender mais ou menos como as ondas eletromagnéticas vibram e se propagam, e por que elas são transversais. A gente pode pensar na seta azul como representando o campo elétrico, por exemplo, e na seta vermelha representando o campo magnético. Reparem como tanto o campo elétrico quanto o campo magnético vibram, ou seja, suas intensidades variam, elas ora aumentam, ora diminuem. E também trocam de sentido de vibração. O campo elétrico, por exemplo, ora está para a esquerda, ora está para a direita. Essas vibrações dos campos elétrico e magnético produzem uma onda, que a gente pode ver se propagando no sentido perpendicular à vibração, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético. Então a gente pode dizer que o campo elétrico vibra da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. O campo magnético vibra de cima para baixo e de baixo para cima, e a propagação dessa onda eletromagnética se dá lá de trás aqui para frente na nossa tela. E por fim, o último tópico do nosso vídeo é o espectro eletromagnético. Mas o que é esse espectro eletromagnético? A gente pode definir ele como o conjunto de todos os tipos de ondas eletromagnéticas, mas não de qualquer maneira. Eles estão ordenados por ordem de frequência ou de comprimento de onda. Normalmente a gente fala da frequência porque nós caracterizamos mais as ondas pela sua frequência. Mas também podemos pensar no comprimento de onda. Então por isso que eu comentei antes que seria interessante a gente lembrar o que é o comprimento de onda quando a gente fosse falar do espectro eletromagnético. Então eu trouxe aqui para vocês um esqueminha simplificado do espectro eletromagnético. Só para a gente pensar quais os tipos de onda, como a gente divide toda essa faixa de frequência que existe para as ondas eletromagnéticas. Então, os tipos de onda que nós temos no espectro eletromagnético são aquelas destacadas em negrito, começando pelo rádio e passando pelas micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Essa ordem está em ordem crescente de frequência, ou seja, do rádio até os raios gama, a frequência aumenta.
enquanto que essa mesma sequência representa uma ordem decrescente para o comprimento de onda. Então, do rádio até os raios gama, a gente tem uma diminuição no comprimento de onda. Nós podemos reparar isso pelo desenho ali em cima daquela onda vermelhinha, em que lá no rádio a distância entre duas cristas, que representa o comprimento de onda, é bem grande, enquanto lá nos raios gama a distância entre duas cristas é bem pequenininha. Isso representa que o comprimento de onda é bem pequeno também. Algumas coisinhas interessantes que também aparecem nesse esquema é o tamanho de coisas que podem ser comparados ao comprimento de onda em determinadas faixas. Por exemplo, ali no rádio, o comprimento de onda tem o tamanho de prédios, algo muito grande, né? Conforme a gente vai andando em direção aos raios gama, esse comprimento vai diminuindo, passando pelos humanos, borboletas, até ficar tão pequeno que chega a dimensões do núcleo atômico. Ondas com comprimentos de onda tão pequenos assim possuem frequências muito grandes, como a gente pode reparar ali embaixo, na ordem de 10 na 20 Hz. Isso significa que em um segundo, a onda produz 10 na 20 oscilações. É algo que a gente não consegue nem ter ideia de quão grande, de quantas oscilações acontecem em um segundo. Para isso, a onda precisa ser muito energética. Então, esses raios gama, os raios X também, até o ultravioleta, são ondas perigosas para nós seres humanos e para os seres vivos em geral. Então, quando a gente fala em ultravioleta é aquela faixa de frequência do espectro eletromagnético que nos dá queimadura na pele quando a gente fica muito tempo no sol sem protetor solar. Já os raios X, a gente lembra daqueles exames que a gente faz para conseguir enxergar uma fratura nos ossos e que a gente sabe que a gente não pode fazer muitos desses exames durante o ano, porque os raios X, eles são perigosos para os seres humanos. Eles podem causar alterações no nosso DNA, que a gente conhece como câncer. Então, raio-x é algo que a gente pode fazer de vez em quando, não toda hora. E já os raios gama são as ondas mais energéticas do espectro eletromagnético e que, ainda bem, a nossa atmosfera aqui na Terra consegue absorver esses raios gama, mas eles são emitidos em eventos muito energéticos, como, por exemplo, na explosão de uma bomba atômica. Já as ondas com frequências menores, ali, rádio, micro-ondas, infravermelho e luz visível, elas são menos energéticas e por isso elas também são menos perigosas ou até nem um pouco perigosas para nós. E além de não serem perigosas, elas são muito úteis para nós. Todas aquelas ondas que eu havia citado anteriormente das nossas tecnologias atuais, como rádio, TV, Wi-Fi, Bluetooth, todas elas estão ali na faixa do rádio, né? Ondas com frequências não muito grandes, né? E comprimentos de onda que vão ali da faixa do quilômetro até alguns centímetros. Então essas ondas, elas são bastante úteis para nós hoje em dia, com toda a nossa tecnologia atual. E aí, falando um pouquinho da luz visível, que é o que a gente discutiu um pouco no vídeo de hoje, a luz visível é uma faixa bem pequenininha desse espectro eletromagnético que é sensível aos nossos olhos. Então é a faixa do espectro eletromagnético que nós conseguimos enxergar. É interessante reparar ali naquela faixa de frequência embaixo no esquema que aparecem algumas cores, porque dependendo da frequência a gente enxerga cores diferentes. Frequências menores são mais pro tom do vermelho e frequências maiores mais pro tom do azul, do violeta. Então, é interessante pensar que existem muitos outros tipos de onda, como a luz, mas que a gente não pode enxergar porque essas frequências não sensibilizam os nossos olhos. Bom, existiria muitas outras coisas que a gente poderia falar sobre o espectro eletromagnético e sobre cada uma dessas faixas de frequência, porém a gente ia levar muito tempo, o vídeo ia ficar muito longo, então acredito que essas são as principais características, os principais destaques que a gente poderia dar para esse espectro eletromagnético.
Mas sintam-se encorajados a pesquisar mais sobre cada uma dessas faixas de frequência, sobre as suas utilidades, sobre como elas são produzidas, sobre os riscos que algumas delas podem apresentar para nós. É bem interessante a gente pensar quantas ondas estão viajando por aí que a gente não enxerga, mas que permeiam o nosso ambiente o tempo todo. Então, por hoje era isso, pessoal. Queria agradecer pela atenção de vocês até aqui, até o final. Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo novo, que tenha sido útil para vocês. E se vocês gostaram, deixem um like, deixem aí nos comentários sugestões, críticas, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem, beijinhos!